Bom, Flávio, você tem colocado muito aqui os desafios que os empresários enfrentam, né? Uma legislação tributária atual que não é a ideal, excesso de burocracia, inúmeros encargos trabalhistas, a necessidade de compatibilizar o crescimento da empresa com a sustentabilidade, regras de compliance, até o que você colocou desse protagonismo da empresa, que é o que está na Agenda 2030 da ONU. A empresa é quem está mais perto da sociedade, então ela acaba gerindo e fomentando o desenvolvimento de minorias, o crescimento. E somado a tudo isso e no seu papel na federação, a gente sabe que o empresário enfrenta também uma outra fase, que toda essa burocratização, esse excesso de legislação leva muitas vezes à judicialização. E a minha pergunta é, na sua visão, o Poder Judiciário está preparado para lidar com essas demandas da indústria, da empresa, nesse emaranhado de legislação, encargos trabalhistas, tributação? Qual é a grande dificuldade hoje do empresário em face do Poder Judiciário como um todo? Eu acredito que a raiz da sua pergunta está na Constituição de 88. Houve um equívoco na Constituição de 88, em que só se deu direitos para toda a sociedade. Quer dizer, o judiciário tem que julgar com base na ótica da Constituição. E aí é que é o problema. O legislador acha que o interessante é criar leis. Boa parte dessas leis criam dificuldades para o bojo, ou para o bojo da sociedade, ou para quem produz para aquela sociedade. Então, na verdade, a dificuldade do empresário, ela se transforma na dificuldade da sociedade. Porque se não aumenta a produtividade em função das amarras, você não tem um conjunto de riqueza a ser distribuído. Então você fica brigando pela mesma riqueza. E aí ninguém nunca tem razão. É melhor tributar o excessivamente rico? O jogo comum diz que é. A experiência internacional é péssima, porque o extremamente rico ele muda e vai embora e leva o dinheiro. E ele geralmente é que gera um grande ativo de desenvolvimento, porque ele tem recursos para fazer investimento. Então, no senso comum, é ótimo, vamos tributar o super rico. O efeito prático, quem tributou gerou pobreza para o conjunto da sociedade, não riqueza. Então, você tem que gerar riqueza. Como é que você vai gerar riqueza, sendo que as leis, a todo momento, criam dificuldades? Obviamente, se as leis existem, o judiciário tem que julgar naquele bojo. Se você me perguntar, a justiça trabalhista não deveria existir no Brasil. A culpa é do juiz trabalhista? Não. A culpa é de quem criou a justiça trabalhista. Ela está defasada há 100 anos. Ela foi criada na década de 30. Nós estamos com... Hoje, o modelo, olha a decisão agora. O Uber vai ter que fichar os funcionários, vai matar o Uber. Qual que é o modelo do Uber? É um modelo de compartilhamento. O cara está compartilhando o carro, o cara está fazendo um bico. A profissão dele não é ser motorista de Uber na maioria dos casos. Ele está tendo uma renda adicional. Se ele vai ser fichado agora, se eventualmente, o que vai acontecer com o modelo do Uber? Ele rui. E o tempo todo, a sociedade do passado se faz presente hoje e cria dificuldades para o Brasil soltar suas amarras e aumentar sua produtividade. Enquanto isso não ocorrer, nós não vamos ter distribuição de riqueza para a sociedade. E isso todo mundo tem que entender, o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas é uma mudança cultural, não vai acontecer do dia para a noite, e mais gente tem que falar sobre esse tema, mais gente tem que expor. E a população tem que começar a entender que toda vez que há uma dificuldade, isso tem um custo e que ela está pagando esse custo. Essa percepção que a sociedade, na maioria das vezes, não tem. Que todas as ações que são feitas têm consequência. E que às vezes você olha lá na televisão, que bom que fez isso. Só que isso gera uma consequência e normalmente você está pagando por ela, né? E aí o judiciário faz parte desse sistema e, na minha leitura, a gente precisava também de uma reforma no sistema judiciário brasileiro, de maneira ampla, revendo funções. Por exemplo, o Ministério Público. A função do Ministério Público é defender os interesses difusos da sociedade. Mais nobre é impossível. Não consigo achar nenhuma missão mais nobre do que essa. Na prática, não é isso que ocorre. Tem até várias ações nesse sentimento, mas tem várias pessoas que levam suas percepções pessoais, seus valores e tornam esses bandeiras e atuam nas suas áreas regionais. Então, o Ministério Público, hoje,
ele é uma grande fonte de insegurança jurídica. Porque estados como São Paulo ou Minas Gerais têm mais de 1.000 procuradores ou promotores, mais de 1.000 promotores, em cada região cada um entende a lei diferente e faz suas ações. Ou seja, então se você é uma empresa que está em determinado lugar e o promotor daquele lugar entende que isso é possível, você pode fazer. O seu vizinho está em outro município que o promotor entende que isso não é possível, se você fizer, ele entra com ação pública contra você, ou te chama lá, faz assinar um TAC. Quer dizer, o Ministério Público ele tem que ter uma linha. Eles confundiram a independência funcional com anarquia. Cada um assume seus valores pessoais e muitos entraram lá com percepções das melhores possíveis da sociedade, querendo transformar de acordo com a sua percepção e visão de mundo. Mas não é esse o papel do Ministério Público. O papel do Ministério Público é defender o interesse difuso da sociedade. E eu te digo, você já ouviu o Ministério Público entrar numa ação a favor de alguma empresa? Nós temos milhões de empresas no Brasil, elas fazem parte da sociedade. Só entra contra. Eu nunca vi uma ação do Ministério Público, pelo menos recentemente, né, para dizer que, em defesa do setor produtivo. Você não vê, e as empresas não são parte da sociedade. Então, há algumas distorções. Lá, recentemente, em Minas Gerais, foi criado, né? Eu tanto discuti esse assunto lá, que foi criado agora um crime contra a empresa. É uma área do Ministério Público de crime contra a empresa. Mas ainda está focado em roubo de carga, etc. A gente quer trabalhar contra o agente público, que gera dificuldade, para eventualmente conseguir alguma facilidade, para quem obriga as empresas efetivamente em função de ações que não são coerentes, não estão respeitando a lei, cometem atos arbitrários o tempo inteiro. Vamos ver se a gente consegue plantar uma sementinha. Estou falando só do Ministério Público. E aí do Judiciário teria inúmeras outras colocações que eu entendo que são pertinentes e que a gente pode aproveitar. Por exemplo, a Justiça do Trabalho tem profissionais competentíssimos. Poderia ser totalmente absorvida pela Justiça Federal, né? E redistribuída as funções. O Brasil é um dos únicos países do mundo, se não for o único, eu acho que da maneira como é, que tem uma Justiça do Trabalho. O mundo do trabalho mudou, o empregado não é mais hipossuficiente, né? Só que não houve essa mudança na sociedade, não houve o clamor pela mudança. E custa. O judiciário custa muito no Brasil. Como o legislativo custa muito no Brasil, como o executivo custa muito no Brasil. Só que quem paga não vê essa conta, está no difuso. E aí, por que nós temos dificuldade de ter homens públicos hoje que defendem o bem comum? Porque toda vez para defender o bem comum, você tem que ir contra interesses particulares, de grupos, de profissões ou até mesmo de poderes. E na hora que você afeta o interesse de alguém, aquela pessoa esperneia. E a massa, ela fica calada, ela não tem essa percepção. Por isso que o homem público é muito difícil dele tomar ações, às vezes, que não são compreendidas ou que tem uma grande resistência. Então ele vai sempre escolhendo o caminho mais fácil. Eu não estou dizendo todos, não. É muito difícil ser um homem público no Brasil. Eu estou aqui fazendo defesa dos homens públicos, daqueles que escolhem essa carreira, que são sérios, e fazer as escolhas adequadas, porque os grupos de interesse sempre vão estar batendo neles à medida que seus interesses são confrontados. E a mediana da população, ela fica inerte. Ela muitas vezes nem tem consciência que aquela ação era benéfica para ela. Então, essa é a dificuldade da democracia brasileira e isso precisa ser mais debatido, né? Eu acredito que parte do Poder Judiciário pode ser reestruturado para ele ser mais eficiente, para custar menos para o Brasil, menos para o jurisdicionado e para trazer segurança jurídica.